atletas de alto nível, competições de alto nível, para que eu possa vender esse produto. Como é que eu vou vender esse produto? Através dos canais de assinatura, ou através do pay-per-view, através da internet, que você pode assistir no celular, no tablet, no computador. Então eu vendo esses produtos. Esses produtos eles são vendidos na TV, por exemplo, ela pega esse ciclo anual de competições esportivas, principalmente o futebol, que é o carro-chefe da Rede Globo, e vende para empresas para ter o seu nome exposto ali durante as transmissões, no horário nobre da TV, agora junto ao Jornal Nacional, junto ao período das novelas e por aí vai. Então, não tem tempo para esse atleta ficar parado sem competição. E aí você vê, é uma máquina literalmente de triturar seres humanos. Eu vou moendo essas pessoas. Eu vou moendo essas pessoas, eu vou triturando essas pessoas. E cada vez mais o nível de lesão vai aumentando. Não tem período de descanso, não tem período de treinamento, não tem período de recuperação. A recuperação ela é feita dentro do avião, nos aeroportos, e vou atropelando tudo, e vou moendo todos juntos na mesma situação. O nível de lesão é altíssimo, o campeonato é baixo, a qualidade é baixa, e aí a gente acaba tendo um outro problema, que é a questão da Covid. Muitos times foram praticamente todos acometidos com Covid. E a gente sabe, a literatura está começando a dar pistas às sequelas pós-Covid. Ah, mas são atletas? Perfeito. Mas a gente não sabe o que pode acontecer num futuro próximo com esses atletas. Será que esse ritmo também de competição aumenta o risco de lesão, ou esse risco de lesão, esse aumento das lesões, por exemplo, ela não pode estar sendo provocada por um período pós-Covid? A gente não sabe, a gente não tem dados, a gente supõe. Então, agora, quando você vai pegar um paciente num processo de pós-Covid, um aluno pós-Covid, você tem que levar em consideração uma outra gama de informações agora. Como ele está se sentindo, como está o processo respiratório, teve alteração na frequência cardíaca, teve alteração na pressão arterial sistólica, diastólica, como isso está se desenvolvendo junto para ele. Ele sente o cheiro, o sabor dos alimentos, não sente, está dormindo bem, não está dormindo bem, porque tudo isso vai interferir no nosso programa de treinamento, na forma como nós vamos prescrever o treinamento. Para vocês terem uma ideia, essa aqui eu tirei na Wikipédia, a campanha de 2019 do Flamengo. No total fez 76 jogos. Se ele tivesse chegado na final da Copa do Brasil, ele teria feito 80 jogos. Isso é humanamente impossível. Tá? Mas nos outros países joga-se menos. Verdade. Mas a Inglaterra também está uma discussão do calendário, porque tem se jogado demasiadamente. E assim, não é só o futebol. O vôlei, por exemplo, tem um calendário pesado. O basquete com a NBB, Seleção Brasileira, tem um calendário pesado. E tudo isso ainda é agravado pelo calendário, pelas seleções. Então, mas o meu aluno ele não é atleta profissional. Perfeito, mas a gente tem que ter uma visão macro. A gente tem que entender aquilo que a gente acaba recebendo. Qual esse nosso aluno, por exemplo, que faz dieta, que paga uma assessoria esportiva, faz um controle da intensidade, volume, das inscrições de corrida, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque muitas das vezes ele vai dormir tarde, muitas das vezes ele tem problemas em casa, ele tem problemas com o chefe dele chato para dedéu, ele trabalha muitas das vezes num local onde ele não gostaria, onde ele não é feliz, mas é ali que ele tira o sustento para ele, para a família dele. Então, assim, o nível de estresse é alto, aí ele sai de uma cidade para ir trabalhar na outra, ele tem um congestionamento, ele demora para chegar em casa à noite, aí ele toma uma cerveja, aí ele faz um churrasco, ele toma uma dose de uísque, ou ele toma mais de uma dose de uísque, ou ele toma mais de uma cerveja. Isso interfere
no processo alimentar dele, vai interferir na flora intestinal, isso interfere na saúde desse aluno, isso vai interferir, por exemplo, na imunidade desse aluno, que a gente sabe dessa inter-relação flora intestinal e imunidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, se eu pego muito pesado com treinamento, intensidade muito alta, volume alto, e há um descontrole em qualquer desses outros componentes, isso vai interferir na imunidade. Pode ter microlesões aí, pode ter lesões musculares, pode aparecer lesões articulares, pode aparecer viroses, né? Um quadro pré-overtraining, que é muito conhecido por vocês, e por aí vai. Aqui nós temos o ciclo tradicional do Matveev, em relação volume e intensidade, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue aplicar, como eu já expliquei antes. Em 2005, o Mourinho, José Mourinho, técnico hoje do Tottenham, foi campeão com o Porto. Por que tem essa onda de técnico português no futebol brasileiro? A gente sabe que é muito caro contratar um cara desse, porque o euro está muito alto, então o salário dele, muitas das vezes, fica inviável aqui. Mas por que tem isso? Porque eles têm uma escola muito grande de preparação de técnicos, há um estudo intenso do que acontece no mundo, e o Mourinho, em 2005, campeão com o Porto, ele lança, não só ele, mas com outros, dentro de, eu esqueci o nome, dentro de uma escola de educação física em Portugal, lança o que é chamado de periodização tática. De acordo com o meu adversário, de acordo com a fase do campeonato, eu vou jogar de uma determinada forma, eu vou organizar meu time de uma outra determinada forma. Mas diferente de tudo até então que a gente tinha visto, a preparação física era dissociada da preparação tática e técnica. Então, o treinamento físico ele era feito sem bola, corrida, corre, corre, corre. Não, ele introduz o quê? Todo o processo de treinamento, até o treinamento físico, ele vai ocorrer com a bola. Então, por exemplo, se eu levo esse atleta para correr no campo, ele vai correr com a bola, ele tem que dominar a bola em velocidade, ele tem que conduzir essa bola em velocidade. Para quê? Porque a bola tem um componente lúdico. Até porque a bola quebra essa monotonia. A bola é lúdica. A bola quebra todo esse processo monótono de treinamento, principalmente o treinamento físico. E é onde eu tenho que conduzir rápido, eu tenho que driblar com a bola, eu tenho que fazer o passe certo, eu tenho que fazer a assistência, que é aquele último passe para o gol, de maneira correta para o meu time vencer. Então, através desse processo de periodização tática, o Mourinho e outros pensadores em Portugal introduziram um novo conceito de como trabalhar, né? E hoje ela está sendo utilizada. Então, os times todos, praticamente, de vôlei, basquete, futsal, futebol, todo mundo usa a mesma forma. Não adianta eu botar ele para correr, corre aqui 15 metros, corre aqui 10 metros, corre aqui tanto, volta, tal, tal, se ele não está com a bola, porque muitas das vezes na ação de ataque, eu tenho que conduzir essa bola em velocidade, eu tenho que conduzir essa bola com potência. Esse é um outro modelo, por exemplo, de macrociclo dividido, onde eu vou trabalhar a intensidade aqui com jogadores de vôlei, tá? E aí eu começo a 80, 75, 70, vai depender do tempo de trabalho que você tem, do nível de condicionamento desse atleta, e aí você vai alternando, tá? De maneira geral, a gente trabalha 70, 75, 85, 90, 92 até 95%. Claro que não é pré-prova, tudo isso tem uma programação para ocorrer.